O meu tema de hoje vai ser a jurisdição constitucional, especialmente o aspecto de controle de constitucionalidade, nos 30 anos da Constituição. O que eu gostaria é de conversar com vocês sobre características que o controle da Constituição assumiu nesses 30 anos e, depois, para a gente ter alguns parâmetros para avaliar se esse controle continua válido, se, nesses 30 anos, esse controle se justificou e o que esperar para ou o que melhorar para os próximos 30 anos. Um dado que é interessante para a gente começar o assunto é verificar que nunca na história do Brasil houve um controle tão efetivo e tão alargado dos poderes legislativo e do executivo por parte do judiciário. Esse controle de constitucionalidade nunca ganhou dimensão tão vasta quanto a que ele possui hoje. Nós tínhamos sempre um controle típico da história republicana, o controle difuso, o controle que se faz incidentalmente, em que o juízo de constitucionalidade não é o objetivo último da prestação jurisdicional, mas sim um meio para que se adjudique um bem da vida ao autor ou que se concorde com a resistência do réu. O controle abstrato, por meio de uma ação que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, e se basta nisso, e com efeitos erga omnes, esse controle ele surge no Brasil em 1965, com a emenda constitucional número 16. O controle abstrato ele tem suas raízes na Europa, e especialmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse controle era assegurar a prevalência das liberdades, dos direitos individuais, depois que a Europa chegou à conclusão de que a causa dos horrores da guerra estava ligada justamente ao desprezo pelas autoridades, pelos poderes constituídos, aos direitos fundamentais. Então, se chegava à conclusão de que, para haver paz, era preciso respeito aos direitos humanos. Mas, para haver direitos humanos, era preciso que eles estivessem num documento que fosse vinculante para todos os poderes públicos, a Constituição. Daí, se abandonar o princípio da supremacia do Parlamento e se adotar o princípio da supremacia da Constituição. E estabelecer como meio para a garantia dessa supremacia dos direitos fundamentais sobre todos os outros poderes, estabelecer um mecanismo de proteção dessas normas constitucionais. Esse mecanismo de proteção, que foi criado na Europa, era justamente o controle de constitucionalidade e, de modo especial ainda, um controle do tipo em tese, um controle em que alguns legitimados para provocar a proteção do sistema constitucional levavam a questão sobre a validade de uma lei diante da Constituição para uma Corte Constitucional. Reparem que esse controle abstrato surge, portanto, como um instrumento para a proteção das liberdades, como instrumento de contenção do Estado, contenção dos poderes, sobretudo os poderes políticos. No Brasil, ele surge em 1965. Todo mundo sabe o que aconteceu em 1964. Houve uma mudança de perspectivas, de rumos para os poderes públicos a partir de 64. O valor da liberdade perdeu força, perdeu prestígio diante do valor da segurança. Admitia-se a contenção da liberdade dentro de um contexto aí de Guerra Fria, porque se conferia maior peso ao valor da segurança, especialmente a segurança do Estado. Vejam que coisa curiosa. O controle de constitucionalidade abstrato surge no Brasil, portanto, num contexto histórico totalmente distinto
do contexto europeu, que era o berço desse sistema. E por que isso aconteceu em 1965? Se os senhores pegarem os trabalhos preparatórios dessa emenda, os senhores vão reparar que se fala em crise do Supremo. Foi a crise do Supremo que levou ao surgimento do controle abstrato. E que crise do Supremo é essa? Era alguma crise política? O Supremo estava medindo força com o Executivo, com o Legislativo? Não. A crise do Supremo era a crise do excesso de recursos extraordinários. Era o excesso de trabalho. Muitos processos. Algo que os senhores vão ouvir sempre na história do tribunal. E o controle abstrato, a representação por inconstitucionalidade, tinha sido um instrumento que foi enxergado como um meio para que, numa única oportunidade, se afirmasse que uma lei era válida ou não, se afirmasse que ela era constitucional ou não, e, com isso, se evitavam diversos processos em torno da mesma questão. Daí, haveria menos recursos extraordinários, menos processos para o Supremo, e a Corte, então, poderia trabalhar com mais eficiência. Reparem, então, que o controle de constitucionalidade surge dentro de um contexto de problemas burocráticos do tribunal. Bom, esse controle ele era passível de ser provocado apenas por uma única autoridade, o Procurador-Geral da República. E podia ter por objeto tanto leis e atos normativos federais quanto estaduais. A Constituição de 67 e 69 manteve esse sistema, e assim durou até 1988. Apenas uma única pessoa tinha legitimidade para provocar o tribunal para afirmar a constitucionalidade ou não da lei. Acontece que o Procurador-Geral da República, ele, diferentemente do que acontece hoje, ele não desempenhava um mandato, ele não precisava ser escolhido dentro da carreira do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República era alguém que tivesse um notável saber jurídico, tivesse uma reputação ilibada e que gozasse da confiança de quem o nomeava, que era o presidente da República. O cargo era em comissão. Eu pergunto para os senhores imaginam que o Procurador-Geral da República ia ajuizar uma representação por inconstitucionalidade contra leis que tivessem sido editadas com o apoio do governo central, do presidente da República, ou contra decretos-leis do presidente da República? Dificilmente. Se fizesse, perderia o cargo no dia seguinte. Reparem, então, que essa finalidade típica do controle europeu não se via replicada na realidade brasileira. Com um outro efeito ainda. Boa parte dos processos que chegavam ao Supremo por via desse controle abstrato atacavam leis, normas da Constituição estadual, de modo a fazer com que os governos estaduais se ajustassem a um projeto do governo central. Então, o controle de constitucionalidade abstrato, na vigência da Constituição de 67 e 69, acabou por servir a um propósito de concentração de poder no governo federal. É muito interessante ver como que um instituto nasce com um propósito e esse propósito se esmaece diante de uma realidade estranha àquela em que o instituto nasceu. Mas a Constituição de 1988, ela tem esse mérito. Ela recoloca o controle abstrato dentro da sua vocação democrática. E de que forma? Ampliando os titulares para a ação direta de inconstitucionalidade, para propor essa ação. Agora, são centenas de entidades, de entes e autoridades que podem provocar o Supremo para afirmar a constitucionalidade ou não de uma lei. A sociedade civil pode fazer isso por meio de confederações sindicais, associações de classes de âmbito nacional. As oposições políticas podem fazer isso por meio de qualquer partido que tenha apenas
um único representante no Congresso Nacional, e durante algum tempo, por exemplo, o PV tinha apenas um único deputado, e era um dos clientes mais assíduos do Supremo em matéria de propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Então, o controle abstrato volta a ser o que ele era na sua origem europeia, um instrumento de controle do poder à disposição das minorias e das autoridades incumbidas de preservar a rigidez do sistema constitucional. Mas a Constituição de 88 não fez só isso. Ela ampliou também os instrumentos, o manancial dos meios para se realizar o controle de constitucionalidade. Agora, o controle de constitucionalidade, ele vai, como acontecia antes, ter por objeto leis que estão em vigor, mas vai ser possível também agora controlar leis que já não estão em vigor. Vai ser possível controlar leis municipais. Vai ser possível controlar, o que antes não era possível, a compatibilidade de leis anteriores à Constituição com o novo diploma. Por que meio? Por meio desse outro instrumento que foi previsto pelo Constituinte originário, sem dar nenhuma dica sobre como que ele se materializaria, que era a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Acabou ganhando corpo com a Lei 9882 de 1999, ampliando o campo das possibilidades de controlar as leis e os atos normativos em face da Constituição. Mas não só isso. Agora vai ser possível, de modo inequívoco, o controle até da constitucionalidade, um controle abstrato para afirmar a validade da lei, por meio da ação declaratória de constitucionalidade. Veja, essa ação ela visa a conservar, a afirmar, a reafirmar a presunção de validade dos atos normativos. Quando uma lei ela está desafiada frequentemente por decisões de primeira instância ou de tribunais que afirmam a sua inconstitucionalidade, vai ser possível que o Supremo intervenha por meio dessa ação para esclarecer que ela é válida ou para definir de uma forma definitiva que ela deve ser excluída do ordenamento jurídico. Mas mais impressionante ainda, quando a gente compara o sistema de 88 com o anterior, é a possibilidade do controle das omissões inconstitucionais. Era algo de impensável, algum tempo atrás, que a gente pudesse imaginar que o legislador estava obrigado a legislar. Ganha corpo essa ideia. Em certos casos, a Constituição impõe que o legislador haja. E se ele não edita uma norma, ele merece essa censura de inconstitucionalidade. Então, vejam que o DNA desse controle abstrato está muito ligado a propensões de controle do poder, controle das maiorias, portanto, uma propensão intrinsecamente democrática e favorável aos direitos e liberdades básicas. Bom, na vigência da Constituição de 88, os senhores vão poder fazer um estudo também a partir de um divisor de águas. Antes da virada do século, o Supremo se valia desse controle abstrato de um modo muito contido. Até por conta da própria composição do tribunal e da proximidade do que havia do sistema anterior, o tribunal via com cautela as virtualidades que se poderiam extrair desse sistema de controle de constitucionalidade. Essa timidez passa a ser definitivamente superada depois da virada do século, a partir aí do ano 2002, sobretudo. Agora, vocês vão ver um momento de grande expansão dado pelo Supremo para os pressupostos do controle de constitucionalidade e para os efeitos dessa decisão. Repare que, por exemplo, quanto à omissão inconstitucional, até a virada do século,
o Supremo, e até bem mais recentemente, o Supremo dizia: se o legislador está em falta, está em mora, o que cabe ao Supremo fazer? Verificar essa realidade e concitar o legislador a superar essa mora, portanto, a legislar. E só. A partir de um determinado momento, o Supremo se imbuiu da seguinte noção: o tribunal, o judiciário, ele é feito para proteger os direitos fundamentais. Uma das suas missões primeiras é justamente essa, de proteger os direitos fundamentais. Se os outros poderes agridem os direitos fundamentais, agridem a Constituição com a sua inércia, o Poder Judiciário não pode se associar a essa hostilidade. Ele não pode conestar essa situação. E de que forma ele pode agir contra essa inércia? Suprindo a falta, pelo menos transitoriamente, até que o legislador resolva agir. E aí agora, é o panorama que nós temos hoje, o Supremo, nos instrumentos que existem para controlar a omissão, o mandado de injunção, a ação direta de constitucionalidade por omissão, o Supremo ele chega até a fixar prazos para que o legislador atue. A Constituição prevê a fixação de prazos para a administração, mas vocês vão reparar que o Supremo também tem fixado prazos para que o legislador legisle, supra a sua omissão. E mais, diante de omissões que o Supremo entenda que são de maior gravidade, ele já antecipa a legislação que deveria ser editada. Vocês veem o caso da greve dos servidores públicos. Desde que a Constituição surgiu, se previa que os servidores públicos tinham direito, são titulares do direito de greve, mas nos termos da lei. E o tribunal entendeu que, enquanto essa lei não fosse editada, a greve não poderia ser realizada. Então, todas as greves que iam sendo deflagradas eram declaradas, quando chegava o problema ao Supremo, elas eram tidas como ilegais. E as punições eventualmente aplicadas aos servidores eram confirmadas no tribunal, não eram revertidas no Supremo, porque a greve era considerada ilegal. Mas acontece que, 20 anos depois, quando o Supremo enfrenta esse problema de um modo inovador, 20 anos depois da vigência da Constituição, ainda não havia sido editada essa lei, que era importante, porque no serviço público existe o princípio da continuidade do serviço, né? Então, isso tinha que ser realmente objeto de um balanceamento por parte do legislador. E o que faz o Supremo, então? Ele diz, enquanto essa lei não surgir, os servidores podem, sim, fazer greve, podem integrar um movimento paredista, aplicando-se a eles, no que couber, a legislação sobre greve do setor privado. Ora, o que é isso? Isso é declarar a omissão e criar uma norma para a situação que o tribunal entende que merece, que deve ser regulada legislativamente. E, nesse caso, a criação de normas é ainda mais impressionante, porque o tribunal ele ainda atribui competências para os tribunais, competências que não estão previstas na Constituição. Ele diz, se a greve dos servidores é estadual ou está dentro de uma mesma região da Justiça Federal, vai ser o Tribunal de Justiça ou o TRF que vai julgar os problemas decorrentes dessa greve. Se ela for de âmbito nacional, vai ser o STJ. Então, cria competências, além daquelas que estão previstas na Constituição, para suprir essa omissão do legislador. Essas omissões também são supridas por decisões judiciais que passam ao largo até das limitações orçamentárias que estão sujeitos os poderes públicos. Então, para suprir omissão relacionada com falta de creches, o tribunal tem confirmado decisões de outras instâncias que determina à prefeitura a criação, a construção de creches.
independentemente de haver previsão na lei orçamentária para esses gastos. Determina que se adquiram medicamentos para as necessidades da população. Mais ainda, há decisões que determinam que os estados realizem concursos públicos para defensor público, por exemplo, e no estado do Ceará, para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. São determinações que surgem do reconhecimento da existência de uma situação de omissão inconstitucional. E mais, até lotação de servidores públicos passam a ser objeto de decisão dos tribunais, a partir do reconhecimento de que, por exemplo, não há defensores públicos em número suficiente numa determinada região. Não há sequer um único defensor público numa comarca. Então, há decisões judiciais, chegam ao Supremo, são confirmadas, determinando que a administração, que o governo, promova concurso e que esses defensores sejam dispostos, sejam colocados nessas áreas de maior necessidade. Esse controle de constitucionalidade, portanto, como vocês estão vendo, ganhou um sentido prático que era totalmente desconhecido no passado. Esse controle também se expande por conta de alguns elementos que passam a ter muita importância na intensificação da atividade da jurisdição constitucional. Começa a ter muito prestígio certas noções, começam a ter muito prestígio certas noções que são bastante vagas e que comportam um sentido plurívoco. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade já teve muito em moda, hoje está um pouquinho menos, mas continua muito importante. Esse princípio da proporcionalidade permite que o tribunal declare a inconstitucionalidade de uma norma porque ela não é adequada aos fins legítimos que ela deveria buscar. Essa é uma novidade da Constituição de 88. Eu me lembro que, por conta da vida profissional, eu me defrontei com diversos acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo, antes de 1988, em que eles tinham que aplicar uma lei que eles diziam abertamente que era uma lei imprópria, uma lei inadequada, uma lei que não tinha sido inteligentemente concebida, mas dizia uma lei inconveniente não é uma lei inconstitucional, nós temos que dar aplicação a essa lei. Depois de 88, isso não vai mais ser preciso, porque com o princípio da proporcionalidade, vai ser possível julgar a validade da lei, tendo em vista a sua adequação para um objetivo constitucionalmente aceito. Portanto, leis inconvenientes, nesse sentido, vão ser consideradas inconstitucionais. E isso a partir de quê? A partir de uma interpretação uma cláusula do artigo 5º, do devido processo legal, visto sob o ângulo material. Se os senhores quiserem ver, outro conceito que a Constituição adotou e que dá margem a um enorme poder de interpretação é o conceito da dignidade da pessoa humana. É um conceito vastíssimo. Se eu perguntar aqui para os senhores o que os senhores acham que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o que ele abarca? Eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar as mais diversas atribuições de significado para esse princípio. Esse princípio tem sido utilizado enormemente na jurisdição constitucional. E, às vezes, para defender pretensões inconciliáveis. Por exemplo, no caso do aborto do anencéfalo, tantos que admitiam a interrupção da gravidez, quantos que diziam que isso era um aborto reprovável, todos eles tinham como premissa básica uma noção de dignidade da pessoa humana. Vejam, então, que esse é um conceito que é bastante aberto e tem sido utilizado de modo muito extenso. Foi utilizado até, e isso é o que mais me espanta, no caso aqui
de interesse do Estado de Santa Catarina. Aqui parece que existia uma tradição da farra do boi, né? Não tinha uma coisa assim? Eu confesso que eu não sei exatamente o que é isso, mas era alguma coisa que o boi não saía feliz, né? E um dos argumentos para derrubar, para dizer que a farra do boi era inconstitucional, um dos argumentos era o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Não que se atribuísse esse princípio ao boi, mas se dizia que o estímulo a essa agressão contra o animal era nocivo para a formação da pessoa, para os atos das pessoas. O professor Rui está me lembrando aqui que eu tenho mais cinco minutos. Então, eu vou deixar alguns tópicos que eu tinha marcado para tratar com os senhores na comemoração dos 35 anos da Constituição. Ou para os debates, se preferirem. Só dar mais umas duas pinceladas rápidas. Essa jurisdição constitucional, ela também aumentou, também ganhou maior magnitude com novas técnicas de decisão. Se os senhores repararem, o Supremo definitivamente enterrou aquela ideia de que a jurisdição constitucional funciona como um legislador negativo, ou seja, apenas exclui do ordenamento jurídico uma norma contrária à Constituição. As chamadas sentenças aditivas são cada vez mais frequentes. Só para rapidamente ver um exemplo dessas, os senhores devem ter reparado uma decisão recente, bastante recente, deste ano, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de um preceito do Código Civil que dava um tratamento para o companheiro que tinha a sua companheira, ou companheiro falecido, em termos de sucessão, um tratamento diferente do cônjuge, daquele que era casado, do viúvo do cônjuge que tinha falecido. Enquanto que o cônjuge sobrevivente ele não concorria com os colaterais do falecido, o companheiro sobrevivente da união estável ele concorria na ordem de sucessão com os colaterais do falecido. O Supremo declara a inconstitucionalidade desse dispositivo com relação à união estável. Diz que era inconstitucional porque havia um tratamento diferenciado e de modo injustificado, algo que é bastante objeto de debate, mas, enfim, foi o que prevaleceu, a ideia de que havia aqui um tratamento anti-isonômico da união estável com relação ao casamento. E o Supremo declara a inconstitucionalidade do preceito relacionado com o companheiro que sobrevive. Mas, reparem, determina que o mesmo regime do casamento, da sucessão dos cônjuges, se aplique também à sucessão dos companheiros. O que ele fez aqui? Ele criou uma norma. Ele disse, não vale o regime, o que o legislador determinou com relação aos companheiros. E diz, o que vale? Vale aquele regime que o legislador não pensou para eles. Pensou para os cônjuges. Vai valer também para o pessoal que está em união estável. Isso é uma típica sentença chamada aditiva, em que o tribunal não só declara a inconstitucionalidade de uma lei, mas ele ainda cria uma lei ou estende um regime jurídico para uma situação que não havia sido cogitada pelo legislador. Há uma outra técnica, rapidamente, aqui, que a gente pode mencionar, que é uma grande novidade, e perigosa novidade, que é o chamado estado de coisa inconstitucional. Aqui a gente está diante de uma situação que há uma maciça violação de liberdades, de direitos básicos, que decorrem não só de ações, mas também de omissões. E se prende a uma falta de desejo, de vontade do legislador e da administração de agir, nesse caso, especialmente porque as vítimas desse estado de coisa inconstitucional não têm uma representação política hábil. O tribunal
importando essa teoria da Colômbia, passou a dizer que aqui também ele deveria agir, e ele age de um modo extremamente positivo, no sentido não de simplesmente declarar a inconstitucionalidade, mas de determinar providências, de acompanhar a elaboração de políticas públicas, traçar os parâmetros das políticas públicas que devem ser estabelecidos, e até de criar instrumentos que não estão previstos na lei. Criações jurisprudenciais, por exemplo, da audiência de custódia. Muito bem, tudo isso tem a ver com essa expansão do controle de constitucionalidade na vida da realidade brasileira. Bom, isso é bom? Isso é ruim? Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Tem funcionado razoavelmente bem para fazer com que a Constituição ela se ajuste melhor à realidade. O exercício ativo da jurisdição constitucional permite uma atualização da Constituição diante dos desafios da nova realidade. Mas tem aspectos perigosos. Os aspectos perigosos relacionados com o ativismo judicial e com a perda de prestígio, de força, de um outro elemento crucial da Constituição de 88, que é o sistema democrático representativo, em que quem toma decisões políticas são os agentes políticos e não o judiciário. Se esses receios se justificam ou não, eu não vou tomar o tempo dos senhores para discutir, até porque os senhores não têm mais o tempo para discutir isso nesse instante. Mas, quem sabe, daqui a 5 anos, eu vou poder dizer para os senhores, olha, aquilo que eu ia dizer que era temível, não era tão temível assim. Né? As coisas aconteceram bem, ainda bem que eu não perdi o tempo dos senhores com um medo que acabou não se justificando com a realidade. Mas, enfim, muito obrigado pela paciência dos senhores até aqui.